O que o Brasil tem a ensinar aos países, cada qual com sua cena extremista, na forma que a gente enfrentou os nossos? Eu acho, primeiro, esse ódio que se disseminou no Brasil, ele é um fato novo. Não que o Brasil não fosse uma sociedade que sempre tivesse algum grau de violência social, mas esse nível de violência comportamental não havia no Brasil. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Na Copa de 2014, que foi no Brasil, eu fui ao Maracanã, a final foi no Maracanã, Alemanha e Argentina. Eu fui ao Maracanã com a minha mulher e meus 2 filhos, nós 4, na arquibancada do Maracanã, sem segurança. Eu preciso dizer que tinha uma certa mordomia para entrar e para sair, mas sentamos ali no meio da multidão, não tive nenhum problema. Depois, nas Olimpíadas de 2016, fomos eu, Teori, que era meu amigo querido e saudoso, e meu filho, Bernardo Menor. Fomos assistir, foi lindíssima a abertura das Olimpíadas, é subdivulgada a beleza que foi aquilo. Com poucos recursos, era uma festa linda. Fomos os 3, nenhuma segurança. Ou seja, até outro dia, eu podia andar na rua. Eu ia todo dia, toda quinta-feira, depois da sessão, eu ia para o Rio. Eu dou aula no Rio sexta-feira, sozinho. Nenhum tipo de segurança. Ia eu e a minha malinha. Hoje em dia é impossível um ministro do Supremo sair na rua sem 3 seguranças. Essa foi uma transformação muito ruim que aconteceu no Brasil. De modo que nós sempre tivemos uma tradição de uma certa convivência pacífica entre as pessoas. Isso a gente tinha que ser capaz de retomar. Eu acho que exemplos que o Brasil dá para o mundo. Primeiro, nós somos uma sociedade multicultural. Eu viajei o Brasil inteiro, de Tabatinga a Santa Vitória do Palmar, portanto, da fronteira com a Colômbia, o Peru, à fronteira com o Uruguai. São muitos Brasis, com culturas diferentes, todas muito interessantes. O Brasil é um país fascinante. Nós somos um país multirracial. Acho que também esse é um exemplo para o mundo. Nós somos um país sem conflitos religiosos, em que quase todas as religiões convivem sem problema. E somos um país, eu fui em dezembro passado na despedida da embaixadora americana, que era minha amiga, e Elizabeth Begley. E ela fez um breve speech e ela disse: a coisa que mais me impressionou no Brasil foi algo que se identifica por uma expressão francesa, que é joie de vivre. O Brasil é um país em que as pessoas têm uma certa alegria de viver, que nos diferencia do mundo. Então, eu acho que nós temos muitos valores de multiculturalismo, multirracialismo, convivência pacífica e alegria de viver. E no enfrentamento ao populismo autoritário, digamos assim, eu acho que nós temos um judiciário que é poderoso e independente. Não é que não tenha problemas, mas o judiciário no Brasil ele tem a marca da independência. Por quê? Porque para você ser juiz no Brasil, você, começando no primeiro grau, você tem que passar num concurso público de provas geralmente não identificadas, de modo que o sujeito se torna juiz por mérito e sem dever favor a ninguém. Ele é um sujeito independente, ele tem garantias de inamovibilidade, de redutibilidade de vencimentos. Então, ele entra sem dever favor político e ele tem um certo grau de independência protegido, e o judiciário tem independência financeira pela Constituição. Então nós temos um judiciário muito independente. À medida em que você sobe, vai diminuindo essa total desvinculação política, porque aí no Superior Tribunal de Justiça o presidente nomeia de uma lista tríplice, aí nomeia desembargadores estaduais ou desembargadores federais ou juristas. E no Supremo é uma indicação livre do presidente com ratificação pelo Senado. Mas pessoas que se formaram numa cultura de independência. Então, eu acho que o que nos salvou foi a independência, não vou dizer que nos salvou, foi um componente decisivo da resistência democrática brasileira,
um judiciário independente e um Supremo independente, composto por juízes que tinham a memória da ditadura. Nós vivemos, ninguém me contou, Guilherme. Eu convivi com pessoas que foram torturadas. Eu convivi com a censura. Eu tive amigos e parentes que foram para o exílio. E, portanto, a memória da ditadura é muito forte na minha geração e que impulsiona essa resistência. Eu recepcionei no Brasil, uns meses atrás, ainda na presidência do Supremo, o Steven Levitsky, que é meu amigo, que é professor em Harvard também. E aí eu fiz uma reunião no Supremo, entre ele e os ministros que quiseram comparecer, vieram vários, e alguém perguntou a ele por que nos Estados Unidos não houve uma resistência a algumas medidas que o interlocutor considerava autoritárias. E a resposta dele foi: a gente não tem a memória do autoritarismo, as pessoas não estão trenadas para se defender e não sabem onde isso vai dar. Eu achei essa uma observação muito interessante. Bom, nós temos a história do Brasil. Perfeito isso. Eu, quando a gente se encontrou lá, eu estava estudando nos Estados Unidos e era o governo Trump, quando você primeiro governo Trump, quando você foi palestrar lá. E aí eu voltei uns 4, 5 anos depois para um casamento de um colega meu, e de um estado de Idaho, um estado bem republicano. Ele, eu presumo que não tivesse votado no Trump nunca, mas aí ele virou, era o governo Biden, ele virou e falou assim: não, mas o Trump não fez. Agora a gente olhando, o Trump não fez tão mal a democracia americana. Eu falei: mas como não? E aí eu percebi essa diferença. Eu não vivi a ditadura, mas eu cresci. Outro dia eu entrevistei o Gregório do Viveira aqui, eu falei, eu e ele temos a mesma idade, a gente viu Anos Rebeldes com 6 anos de idade. Então a gente cresceu num ambiente em que foi ensinado pra gente o que era a ditadura. Então a gente queria uma vacina, né? Eles não têm essa vacina. Agora eu fiquei com inveja que com o Gregório do Viveira deve ter sido mais divertido do que comigo, pelo menos. Né? Não, você vai cantar fado, que você disse, né? Até o final ele vai cantar fado, então vai ficar divertido. O número musical. O senhor falou dessa visão, que é uma visão, obviamente, do senhor de dentro, do papel do Supremo e como foi importante ele ter esse peso, né, vamos dizer assim. Qual é a visão que o senhor vê de fora quando o senhor conversa, agora passou na Alemanha? A gente sabe a visão pública, né? A Economist publicou um artigo que, de certa forma, não é um pouco crítico, mas eu não diria que é um detrator do Supremo, não, um crítico. O Financial Times, do outro lado, fez escolheu o Alexandre de Moraes como um herói. Então, assim, isso é o público. Mas nessas conversas mais sólidas, acadêmicas, qual é a visão que esse pessoal do mundo que entende a importância da defesa da democracia tem do papel do Supremo no Brasil, nesse processo? Eu conversei com os dois, com o Financial Times e com o The Economist. O The Economist eu até respondi. O Financial Times eu acho que fez uma cobertura mais alinhada com o que eu penso, e acho que o The Economist, embora fosse equilibrado também, acho que deu um pouco de ênfase demais à visão dos que defenderam o golpe. É porque ninguém defende o golpe explicitamente, mas implicitamente... Não, eu não defendi o golpe, eu só achava que as pessoas tinham o direito de acampar ali na frente dos quartéis pedindo a volta dos militares. Tá bom, é uma liberdade de expressão um pouco antidemocrática, mas, enfim, cada um defende o seu ponto de vista. Eu não gosto muito do termo herói, sempre lembrando da frase famosa do Brecht, triste do povo que precisa de heróis. A gente precisa de instituições mais do que de heróis. Mas as pessoas fazem diferença. Eu acho que essa composição do Supremo fez diferença, e acho que o papel do ministro Alexandre de Moraes fez diferença. Acho que ele foi corajoso, ele foi um trabalhador incansável e foi corajoso, e fez bem feito o que precisava fazer. Portanto, somos amigos, eu tenho admiração pelo papel que ele desempenhou. Se fosse, você faria igual? Não, acho que talvez eu fizesse diferente. Qualquer um faria. As pessoas têm características diferentes. Se eu concordou com rigorosamente tudo, não, alguma coisa eu teria feito diferente.
Mas no apanhado geral, eu acho que ele teve um papel muito importante e acho que ele merece o reconhecimento que tem recebido. Mas, de novo, eu acredito mais em instituições que funcionem do que pessoas, entendeu? E foi possível fazer o que ele fez porque ele tinha o Supremo por trás. Porque se as pessoas começassem a divergir, a discordar, dar declarações em sentido oposto, o ambiente teria sido diferente. Então, eu acho que no Brasil houve uma reação institucional geral. Acho que a imprensa teve um papel muito importante. Eu sou um defensor da imprensa, viu? Mesmo quando é injusta comigo. E acontece, viu? Acontece. Mas eu acho que a imprensa, os meios tradicionais de comunicação, eles, que são televisão, rádio e a imprensa escrita, e agora os vídeos, o audiovisual, o streaming, a imprensa tem um papel muito importante na democracia, que é criar um conjunto de fatos comuns, objetivos, checados, sobre os quais as pessoas formam as suas opiniões. Portanto, a imprensa nos países democráticos, geralmente, ela é um business privado, é um negócio privado. E é bom que seja assim. Porém, ela tem um papel de interesse público, que é criar esse conjunto de fatos comuns, para que as pessoas divirjam quanto às suas opiniões e não quanto aos fatos. O que aconteceu no mundo de perda de espaço da imprensa é que as redes sociais facilitaram a formação de tribos, as tribos criam as suas narrativas, criam as suas próprias verdades e as pessoas já não conseguem mais concordar sequer quanto aos fatos. Não aguenta mais os noticiários. A realidade tá puxada, né? Pitacos do mundo invertido com Amado Mundo. Dá pra rir, se divertir e pensar tudo ao mesmo tempo. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.